Três, dois, eu. Olá, cá estamos de volta depois das férias de Natal e de fim de ano. Hoje a doutora Anabela Jordão Nascimento está connosco. É uma psicóloga de renome da África do Sul, com consultório privado em Joanesburgo, supervisora clínica e conselheira nas mais diversas terapias e áreas de intervenção. Com raízes na Madeira, por casamento, Anabela tem uma carreira que já vai longa e que se estendeu a outros países como Canadá e Estados Unidos. Agora, de volta à ilha, temos o prazer de a ter aqui conosco no Velha Guarda. Bom dia, obrigada por estar aqui conosco. Bom dia, obrigada eu pelo convite. Obrigada. É um gosto. E temos imenso aqui um currículo enorme, extenso. Temos imenso que conversar aqui. Primeiro, vamos pelo princípio. A Madeira não é o seu local de nascimento, mas é a sua ilha do coração. Madeira, eu sou madeirense do coração, mas nasci em Moçambique e vivi em Moçambique os primeiros 10 anos da minha vida. Em 74, com a independência, os meus pais mudaram-se para a África do Sul. Portanto, foi o processo Foi o de processo, sim, colonização isso de mesmo. mudar para lá. Foi Isso. traumatizante. Tem memórias disso. Sim, tenho. É uma Foi um. mudança de país, de língua. E para os meus pais, ver os meus Para pais os que pais. estavam já numa fase de vida estabilizada, não é? E tiveram que recomeçar. E quando chegámos à África do Sul, os primeiros anos mudaram-se muito. Mudou-se de casa, mudou-se de Casa, de língua, de aquela escola, insegurança. e mesmo na África E do os Sul. amiguinhos que ficaram para trás, aos Sim, arranjos, tem sim, muitas memórias, sim, não está claro. E não só na África do Sul, quando chegámos, fomos para Pretória, depois de Pretória, não, perdão, primeiro fomos a Bell Park, depois Pretória, depois Pretória para Jameson, depois de Jameson fomos para Belleville no Cabo, até os meus pais encontrarem o lugar onde se iam ficar, estabelecer, que foi Jameson, uma cidade mineira que eu adorei, cidade é? pequenina, Ainda bem, ah, pequenina, pelo menos sim, pequenina, conseguiu ali reorientar-se. sim, arranjei as minhas amigas, a minha amizade então fiquei lá, escola primária, depois o liceu, e quando estava para ir para a faculdade, meus pais mudaram-se para Joanesburgo, onde eu então vivi Mas também até, para a faculdade, se calhar, era melhor, não é? sim, é mais perto, Aquilo não tinha é? tudo ali, Era não mais é? perto. E tem irmãos? Somos quatro. São quatro. Somos quatro, eu sou a mais Sempre bem. velha, já perdi um irmão, mas somos quatro. Família, passávamos sempre muito tempo, comemos quatro, brincávamos juntos, bastante tempo juntos. Meus pais tinham uma coisa muito interessante, tinham muito orgulho de serem portugueses. Então, desde pequeninos havia uma regra em casa, que o português é Como é mais. que mantém este português tão excelente? Eu queria Não, perguntar. eu dou pontapés na língua, como disse há bocado, de vez em Ainda quando. não Mas, dou. Mas a minha mãe falava tinha português em em casa casa. só. Se nós às vezes, porque nossos amigos falavam inglês, entrávamos dentro, entrar mesmo fisicamente dentro de casa a falar inglês, minha mãe dizia, parem aí. Aqui a bandeira é portuguesa. Tínhamos que sair. Não fazíamos sair Saíam da de casa, casa. voltavam ao quintal. Isso mesmo. Quando entra novamente em casa, já fala Era português. português. E isso continuou, embora os meus pais falassem os dois bem o inglês, falavam bem o inglês corretamente, mas aquele orgulho era em português. Até que crescemos e depois dois de nós casaram com sul-africanos, então a regra mudou, já podíamos falar inglês dentro de casa, né? Porque Pois, o meu porque cunhado e havia a de minha cunhada integrar já podiam o falar. resto da família, não é? Só que eles com os netos só falavam Continuaram a falar português. português. Só se falava português em casa e foi muito bom porque Mas essa é a ensinaram grande luta sempre. a grande falha, por vezes, porque também, como já fui também imigrante, notei como muitos imigrantes de primeira linha, a primeira Sim, geração, já fala muito mal em português com os filhos. é verdade. E depois os filhos começam a esquecer a língua. E o retorno às raízes, e às vezes trariam grandes valores a Portugal. E cheguei a conhecer jovens que me diziam, e com Uhum. licenciaturas em áreas que nós até precisamos muito em Pois. Portugal, e que me diziam que não voltam ou que pensam duas vezes antes Uhum. de se mudar para cá. Não por causa da habitação, porque até têm algum dinheiro já, não por outro motivo qualquer, é porque não falam a língua. Eu tenho um E caso pelo desses. menos isso não acontece com as Sim, famílias onde se fala permanentemente o português, a é língua verdade. mãe em casa. É verdade. Eu tenho um sobrinho que por acaso cresceu na Austrália e que trabalhava na Boeing na Austrália, ele é engenheiro. E
vem para fazer um contrato em Portugal, está em Portugal, está no norte de Portugal, um contrato de 2 anos, não fala uma palavra em português. Já não quer passar connosco agora, foram-se embora segunda-feira, de ontem. E ele está a aprender o português mais básico, ele, a Para mulher e poder. os filhos, Maravilha. A porque não falava, tentar, não, pois. não falava nada de português. Não, não, se não, e a língua portuguesa não é fácil de Não é. aprender, mas é, acho que há mais de 30, 40, 50 anos, há mais de meio século, até antes disso, que se fala na necessidade do país de Portugal, Yeah. insistir e investir na língua portuguesa Uhum. nas comunidades de imigrantes. Isto é uma velha questão, uma Concordo. velha, e Mantém-se perde. francês, faz que os franceses, não é? Tem vários Eles, países. eles investem mais. Sim, Dos sim. países onde eu, por exemplo, de Sydney, vivia na Austrália, e era dos países que menos investiu na língua portuguesa, era Portugal. É uma pena, E não é? é uma É uma pena. língua Eu recordo-me lindíssima. de haver aulas de chinês à minha volta e saber que aquele governo investia muito mais nos jovens que ali tinha do que nós. Além do que é que já cá está na Madeira há 3 anos, não Aqui há é? 3 anos. E consegue já observar muita coisa, não é? Por Sim. exemplo, preocupa-se com o facto de ver tantos portugueses, jovens portugueses, saírem das universidades e de diploma na mão, direitinhos para o estrangeiro. Sim, é uma pena, não é? É Mas uma pena. enquanto não houver aqui oportunidades, isso vai continuar a acontecer. Vai Enquanto continuar não a se acontecer. continuar É a isso. investir para que os jovens, Uhum. mas aí tem a ver com o problema da habitação, não é? Pois, É pois. um dos grandes problemas que nós temos. Como é que fala disto lá em casa? Fala com os seus filhos sobre isto. Às vezes falamos sim, porque as minhas filhas estão no Canadá, não é? E vêm cá de férias, Elas não adoram. pensam em regressar nunca. Não, os maridos não são Já falam têm as vidas português, já feitas, têm não vidas é? feitas, já vai ser complicado isso. Para mim, a Madeira é um paraíso. Eu sei que estou numa situação que eu estou vivo. O que é que ele Eu, levou? É porque tem uma vida feita na África do sim, Sul, ainda até profissionalmente, sim. como psicóloga. Oh, Natália, ah, o que é que a levou a decidir vir para cá? olha, foram muitos anos. Como disse, o meu sogro, quando fez os 70 anos, um dia anunciou que vinha para a terra dele. Nós, na altura, ficámos. Ele nunca falou disso antes. Foi assim, Não, fez ele 70 estava anos, lá, aos 70 anos agora. não houve um trauma, foi assaltado, uma Ah, arma, uma coisa, um trauma muito grande, não é? E ele um dia anunciou que nós ficámos, mas sozinho para a Madeira, a família toda aqui na África, porque ele casou, já estava na África do Sul, não é? Uma vida inteira, com netos, filhos. fez Ele disse, não, vou para a minha terra. E veio para aqui, construiu uma casa, ele tinha uma casa antiga, reconstruiu todo, levou aquilo tudo. e disse, os filhos tinham que vir visitar todos os anos. E assim aconteceu, nós todos os anos, mesmo que fôssemos Foi inteligente, porque qualquer ele parte do obrigou-os a mundo, voltarem todos isso, às raízes, ele, que lá não fosse de férias. ele insistia, que tínhamos que vir. Fôssemos aos Estados Unidos, por exemplo, tínhamos que vir aqui, fazíamos qualquer viagem, mas tínhamos que passar. E está claro, o amor foi crescendo. A gente começou a fazer, a criar raízes, com primos, com família, com amigos. E então nós sonhávamos, eu e o meu marido, falámos, nós sonhamos muito juntos, os dois. Nós Ainda estamos, bem, sonhamos, partilham projetos. sim, muito, muito, desde jovens. Este jovem que falávamos sempre em um dia, vamos para a Madeira, um dia. Depois aquele dia, Foi-se depois prolongar. prolongando, até que chegou o dia, Foi assim, algum Mas foi quando. motivo qualquer? Ou... sim, sim. O meu sogro adoeceu. Ele faleceu quase com 90 anos. Então, teve aqui Portanto, 20 passaram-se 20 anos. anos desde que vocês estiveram cá e tal. Sim, sim, começar todos os anos vinhamos, todos Todos os os anos anos, vinham Sim, cá. sim. todos os anos. Ele adoeceu e decidiu que não queria ir para lado nenhum. E então quis, tem 4 filhos, tem que vir a passar. Vão ter que Vou ter ver. que vir. Ele era muito, perdão, muito querido, mas era assim firme, queria. E os filhos decidiram entre os 4 que iam passar, iam fazer isso, iam passar cá. Então, meu marido veio passar 3 meses. 3 meses. Três E depois meses. disse, eu daqui já não E saio. depois disse, realmente a Vendo gente. bem, eu consigo Yeah. E ver. depois a Covid ensinou-nos também que podemos trabalhar online. Foi nessa altura do Covid, tudo. O Covid, é engraçado, o Covid, em muitas situações, levou a que as pessoas mudassem de vida, perspectivas. Hum, Havia sonhos que há muito tempo guardavam e acho que naquela altura perceberam, esta vida pode ser 2 dias, basta um vírus.
Muita gente mudou de vida. Tu também foi uma das razões porque Pois. ficaste cá. E foi essa a realidade, que depois a minha mãe faleceu com o Covid também, perdemos vários membros da família, porque na África do Sul o Covid Foi brutal. foi brutal, não Foi, tive foi. Em Portugal apoio, também foi, mas não tinha o apoio que nós, aqui tinham mais apoio, pelo que eu percebi a depois, Madeira né? tinha até mais do que o Sim, continente. sim, Madeira, Tinha menos, foi menos é, problemático, pelo menos. Eu não estava sempre aqui, mas pois, sempre que, quando foi lockdown, toda a gente ficou pois, no país onde estava. pois. Mas foi traumatizante para toda a gente, para uns mais que outros, porque perderam família Yeah. e é complicado, mas de qualquer maneira foi uma altura marcante na vida de muitas pessoas. E foi decisão, nós temos que gozar a vida, porque a gente não conhece o sábado amanhã, porque o Eu acho que foi Covid, isso, temos mais tudo. valor, mudou Ah, tudo. eu quando o Covid, quando começaram na África do Sul, disseram, o presidente veio à televisão e disse, vamos fechar tudo durante o mês. E eu convencida que ao fim do mês, Ia volta voltar tudo ao tudo ao normal. normal. Quando chegou ao fim do mês e não voltou, caiu a ficha. Isto aqui, o mundo mudou. E O mundo nunca mudou. mais voltará a ser o Isso. mesmo. Então muita gente que comecei a dar através das empresas, não é? Pessoas que tinham perdido familiares com a Covid, ou que estavam com a Covid e precisavam de apoio, tudo online. Eu comecei a ver, mas isto vai dar, vou tentar, e comecei, e pá, ganhei gosto, porque gostava de poder só estar em casa, fazer, Hum. ah, O quê? fazer, Toda a gente teve que arranjar maneira de se sim, entreter em casa. isso mesmo, Mas foi um longo inverno. Eu acho que uma espécie de foi, hibernação para mim, sim, foi para muitas pessoas. e de crescimento. Mas conseguia porque a Anabela trabalha como psicóloga, também trabalha muito online, não é? Online, Sim, mas Ainda é isso que eu aqui estava a aqui ver. na Madeira É só online. online. Continua a E trabalhar é só com cá, clientes da África do Sul ou tem clientes não, 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 madeirenses não, também? só da África do só da Sul, África do Sul. ou ligados a empresas sul-africanas, por exemplo, em Moçambique, em Angola, no E Egito, se eu no quisesse, Sudão, já fiz, mas são empresas sul-africanas. e se eu quisesse, por exemplo, eu estive a ler Yeah, o seu yeah. currículo, a sua experiência, por exemplo, com crianças, se Uhum. eu quisesse uma consulta consigo. Não pode porque eu não estou inserida na ordem. Eu, Ah, eu- mas não podia, assim, então. não, eu não estou inserida na ordem aqui em E essas Portugal. coisas são Entendi. muito Então, restritas. tem que ser respeitado, não é? Sim, Porque Tem, é uma falta de respeito dos meus colegas, pessoas claro. inscritas está aqui na bem. ordem. Se eu quisesse trabalhar aqui, então teria que me Me inscrever escrever na na ordem, ordem. era um processo todo que eu já não Mas tenho já não energia. há, não Já há. não Já não tenho tem. energia. Nós Tenho temos Não, não energia. é uma esse, questão de energia, é uma nós questão das temos, pessoas precisarem da sua ajuda. nós temos Porque cá para fazer Yeah. conferências, isso pode. Enfim, é, posso ser Convidar para conferência. conferências. experiência dela, Yeah. a sua Hum, experiência em termos profissionais É é fantástico. fantástica. Vê-se Eu acho aqui, que seria uma tem um currículo mais-valia para que a belíssimo. pessoa. Sim, sim, obrigada, Conferências, agradeço. sim, sim. Agradeço. Mas eu trabalho 2 dias por semana. E o resto do tempo quero gozar desta linda, Sim. Ah, linda, é isso maravilhosa mesmo. ilha. E como disse, meu marido, nós sonhamos muito os dois, então fazemos tudo em conjunto. Fazem Tudo. projetos, isso é Projetos, muito pá, engraçado. passeamos pela ilha, vamos almoçar aqui, vamos almoçar Sim. ali, vamos. Pois. Formamos um grupo de amigos que eu chamo a minha tribo. Tenho a minha Já criou tribo. já Já criou criei a a sua tribo tribo. aqui e tenho a tribo mais também global, mas já tenho aqui na Madeira uma tribo, um grupo de pessoas carinhosas Sim. e as pessoas aqui são extremamente abertas, São extremamente muito afáveis. carinhosas. Para mim é muito importante. O carinho. Eu vivo num estado de gratitude pela Pois. vida. Isso é ah, importante. É o que, sim, no fundo é o que é. fica. É o que fica. Muita Gratidão. gratidão por tudo. Nós podemos falar sobre isso, já que estamos a falar. Gratitude é o tal pontapé na língua, gratidão. Gratidão. Porque As as pessoas percebem o perfeitamente ser o que quer grato dizer. muda o nosso sistema neurológico, E muda a a nossa mente. gratidão. As pessoas. Ainda há dias li um texto muito interessante sobre o dar o bom dia ou pedir desculpa. Ou as pessoas, quando não são capazes de dar um bom dia. Verdade. Eu achei pior, porque era ali uma relação entre a bondade e Sim. o sentir que quando não se dá bom dia já é má Hum, educação, não é? E já chateia, que eu não usamos muito este hum, termo, já aborrece, hum, a pessoa que dá bom dia. E não é só má educação. Há uma leitura muito interessante disto, que é hum.
ser pessoas, quando não se dá sequer bom dia, quase que eu não devo, não preciso, os outros é que me têm que dar, é falta de bondade, Sim, no sim. mínimo. Verdade, é E a verdade. gratidão tem a ver com isso. E uma pessoa que agradece, mesmo quando está sozinha, agradece a tudo, não tem que ser a Deus. Não, Agradeça por agradece estar pelas aí, coisas agradeça orgânicas, por agradece acordar. por Pela estar aqui, vida, agradece Já pela. nos deixa Exato. bem yeah, dispostos. Já É. repararam é nisso? isso. Reconhecer as Um bom coisas boas que dia nós com temos. alegria. É. Já deixa toda a gente muito mais bem disposta. É verdade. Um sorriso, não dar um Yeah, sorriso. Sim, Acho que sim. aquelas pessoas estão a fazer mal é a si yeah, próprias. é verdade. O que é isso que se vê mais nas sociedades, nas Hum, grandes cidades vê-se mais, mas já se vê em todo o lado, infelizmente. E uma das perguntas que eu lhe queria pôr era como é que vê aqui na Madeira, lá na África do Sul e quando viaja, como é que vê o facto de as pessoas estarem a ficar cada vez mais violentas, por exemplo? hum. Nota isso, cada vez mais Sim, isoladas. sim, isso mesmo, o isolamento, Isoladas. isolamento. Isolamento. Antigamente havia aquele apoio familiar. Não quer dizer que não havia violência antigamente, também havia Também havia. a violência Sobretudo, doméstica. sobretudo a Nós, doméstica. nós falamos muito mais agora, não é? Exato. E Sim, não veio aceitamos mais a tanto público. como se aceitava, não é? Antes, sim, sim, sim. Quase que era um Já, dado adquirido. Sim, isso, antigamente era o homem batia na mulher, era normal. isso, hoje já Agora não já é. não A é. gente Eu, por já acaso, fala. guardo dessa violência doméstica, eu guardo algumas cenas interessantes, não na minha família, Isso é mais infelizmente, vizinho. mas eu até me tornei quase que uma feminista porque eu tinha uma vizinha que se chamava Maria Emília e esta coisa de que o marido batia na mulher e ele bateu até que ela um dia lhe partiu o prato de milho quente na cabeça e acabou-se a E história. fez ela muito Nunca bem, mais. E muito, isto que muito parece uma bem. história, a historieta ficou-me até Isso. hoje. E, E eu pensei, a grande Maria e- Emília, um dia fartou-se, ele estava a reclamar do milho, levou com o milho na cabeça, nunca mais. Portanto, o respeito vinha isso. daí. Yeah. Às vezes, neste caso, não deu mais Hum. violência, não é? Eu Mas é aconselho daqueles sempre, casos. eu aconselho sempre a mulher, quando o marido bate, telefona logo à polícia. Porque ele Já, passar uma ou duas noites na prisão, abre a mente. é que mais Não é? não sei, Ah, ah, mas não seja o Mas acho choque. que ela deve de abandonar o lar também, ou só Isso é uma É isso, decisão é mais pessoal, não complicado. é uma decisão pessoal, mas acho que não deve admitir aquela falta de respeito, Já não é? começa quando levantam a voz. Isso. Isso eu lembro-me da minha Deve avó. haver a falta de respeito, uma A falta de falta de respeito. respeito é o Hum, princípio. Quer dizer, isso, já começa isto, isso. no sim, são fundo. pequenas coisas que Nós ensinamos como devemos ser tratadas, não é? exato. E começa logo no namoro. Logo Já no namoro, começa não aí. é? No namoro a gente diz logo, não podes falar Olha, comigo assim. comigo não Não, falas assim. eu não gosto disso e se continuar vai acabar. É falta de Exato. respeito. Portanto, Não é? tem que haver sempre uma fronteira. Isso mesmo. Isso Então, tem a ver também com e defeitos de educação, não? nós como pais também podemos E também ajudar as as nossas mulheres têm filhas com esta isso. ideia, É. as filhas têm muito esta ideia que elas devem de aguentar. Mas o que eh, mais me e choca, perdoar, porque o homem reage assim e a vê, mulher mas tem que miúdas, entender. o que é mais chocante para mim neste momento é Voltamos ver ao que nós discurso. criamos os nossos filhos sem violência, nem uma Uhum. palmada no rabinho, já não se dá, não me lembro de bater alguma vez na minha filha, Deus me livre. Mas como é que elas depois aceitam que o namorado lhes bata? Isso é Porque que a é mulher ainda tem, passa aquela ideia cultural de que a mulher é inferior ao homem. no fundo, Isso tem que mudar. é isto mesmo, Isso tem que um mudar. paradigma que Bastante, e tem que ainda mudar. tem. Quer Uma dizer. coisa muito importante que até foi, eu costumo rir quando falo nisto, na noite antes de eu me casar, os meus pais chamaram-me ao quarto e eu até cheguei a dizer o que é que eles me vão dizer. Foi falar muito sério. Queriam falar comigo. Eu disse, comecei-me a rir logo no quarto. A minha irmã disse, o que é que vão dizer? O que é que eles pensam que eu não sei, não é? Aquela coisa, a Yeah. risota. E ela disse, olha, eles querem falar contigo. Mas uma conversa muito séria. Meu pai disse, olha, casas-te amanhã, vais ser independente, faz a tua vida, mas uma coisa quero que tu saibas. Se alguma vez o teu marido levantar a mão, tu sais logo, o teu quarto está aqui. Ai, que Tu giro. sais logo, não, tu não dás uma Mas segunda agora chance, não dás. Mais nada. Mas uma conversa assim muito séria. E aquilo, Mas é, sim, sim, mas é isso que aquilo deu muita fui força. muito claro. inteligente, fui muito inteligente, porque muitas vezes a jovem diz, eu não tenho para onde voltar. Exato. E isso que eles Exato. queriam, Não tenho né? para onde Exato. voltar. E aquilo, E
mas conforme, E dá uma segurança muito sim, grande. naquele momento eu É. disse, o que vai acontecer? Porque eu sei que o homem não tem nada de violento, é coisa mais, se houver lá uma formiga em casa e quer matar, não mata a Ele formiga, não é, faz. assim, é o tipo de, vamos pôr lá fora. É. Por isso, Eu ando pelo jardim, eu ando Mas pelo jardim a tirar, a salvar passarinhos da boca dos meus gatos, então, a ver se consigo salvar o e ele passarinho. é a mesma coisa. Portanto, É a mesma não. coisa, não gosta de nada, de matar nada, nem ver nada. E por isso é a pessoa, eu sabia antes de casar que ele não tem, de violento, até era muito ativista politicamente, muito respeita muito a mulher, e eu sabia que isso nunca ia acontecer, não é? Mas com a idade comecei a perceber que nem toda a mulher tinha a mesma experiência do que eu. E Ah, depois na sua profissão, sim, na minha profissão vi muito. se Ah, nota que há mais, são sim. culturas diferentes, e trabalha, na África do Sul, Hum, trabalha com imensa, e trabalhou até mais, hum, quando lá estava a viver em Joanesburgo, hum. com vários níveis Sim, sim, sociais. sim, sim, sim. Trabalhava mais com mulheres, sobretudo, ou... Olha, engraçado, quando eu comecei a trabalhar eram mais mulheres. Ultimamente já havia muito, já, e mesmo agora vejo muito mais homens também. É engraçado. O número está quase, e talvez por causa das empresas com que eu faço trabalho, não é? É mais fácil para eles irem. Sempre Ter que a empresa acesso, paga a empresa paga, tem mais acesso. Embora o homem, muitas vezes vem porque a mulher diz: se não vais, eu vou-me embora. Ou se a sim, mulher sim, está sim, a sim. ter uma voz mais ativa, que é muito bom, Uhum. muito importante, um pouco mais ativa, embora o problema da violência na África do Sul é terrível, muito mais do que aqui. Uma em três mulheres são violadas. Eu nem Que horror. conto o número de mulheres que são violadas. É uma das perguntas que eu faço. Uma em É três, brutal. das Homem, que Teresa? eu fiz um trabalho, que tenho trabalho publicado sobre isso, para o Departamento de Saúde na altura, sobre o tratamento da mulher após a violação. Passei e na altura era para fazer pesquisa e tenho trabalho publicado sobre isso, que ah, fiz parte em conferências a explicar os resultados, passei horas e horas e horas nos hospitais, nas Police Station, como é que se Nas chama? estações de polícia. Polícia, isso mesmo. Ao só observar, a ver o tratamento terrível. A mulher era violada, as polícias falavam alto, não havia aquele Não havia respeito respeito, não havia. nos Já começa, hospitais. a falta de respeito pela mulher, como ente mais Já começa fraco, assim. como é o mais fraco, já começa Começa no logo. violador até à própria, É à Isso, própria polícia. isso mesmo. Eu assistia coisas na altura, como estava a fazer a pesquisa, não podia intervir. Claro, Mas houve um claro. ou dois casos que eu não consegui. Por exemplo, ainda me lembro que fiquei traumatizada na altura, uma moça que chegou, tinha sido violada, e ela vinha toda, a moça negra, num lugar assim pequenito, e ela chegou e vinha com sangue e tudo. Tadinha, que E horror. ele, o polícia, deu-lhe um papel. Limpa-te. Sim, não, mas para ir Ah, para levar ao claro. hospital, para levar para o hospital, para fazerem o. Porque eles não podem abrir o processo enquanto não faz ao hospital, Sim, sim. que era um formulário que tinha que ser. E ela tinha que ir ao hospital, que era ainda bastante uns quilómetros, e a moça. Acabam por desistir. E eu Meu olhei Deus, é para ela e eu desistir disse: da "Bem, caixa. eu estou aqui para fazer pesquisa, não posso interferir, mas vou interferir." Ah, Disse ela: "Anda para o meu, eu levo-te." Levei-a no carro, ela provavelmente ia desistir. ela ia desistir, de certeza Se não absoluta. estiver muito magoada, vai Yeah. desistir. O quê? Passar por aquela Pois, humilhação. elas Depois é lágrimas, humilhada, isso. depois violada duas vezes. Várias vezes. É isso. É Chegámos ao isso mesmo. hospital e eu então deixei entrar e voltei então ao meu lugar Sim, de sim, pesquisa, sim. não é? Deixar as enfermeiras, uma falta de respeito. Mas isso tudo As levou enfermeiras também a também. falar: quem é que pôs esse papel? Foste violada, não é? Ela vai para ali. Assim, Pois é isso. isso aconteceu. Não, Mas isto leva a falar Falta em de sensibilidade. isso, muitas. Eu Fala. estou a falar em hospitais do governo na altura, né? Já foi Sim, há uns sim, sim, anos. já foi há muito tempo. Então, nós fizemos, eu fazia parte de um grupo, não era a única, eu era a mais, talvez a mais nova, até que eu estava nos hospitais, eles estavam na universidade. Eu ia fazer o trabalho de campo e fizemos então os relatórios e muita coisa mudou, porque do trabalho que nós fizemos foi ir à Universidade do Natal apresentar os nossos resultados Hum. aos professores da Faculdade de Medicina. E até foi muito gratificante, porque nós tínhamos ido de Joanesburgo para a província de Natal, para Durban,
apresentar, e a ideia era voltarmos ao fim da tarde, depois de apresentar só aos professores. Eles gostaram tanto que disseram: não, não, vocês têm que apresentar isso amanhã aos alunos Pois. de Tiveram que lá medicina. ficar, muito Tivemos giro. que lá ficar, até foi naquela Mas há uma arranjar. sensibilidade Mas- muito maior já, não é? Sim, agora é diferente, isso já foi há uns anos. Felizmente. Isso já foi há uns anos. Mas, Mas a violência continua, os a números são ainda violência. muito altos, não? Altíssimos, e muita gente não diz nada. Está claro, Pois é isso uma que eu clínica privada é diferente, não é? Sim, E sim, também é sim, uma sim. classe social diferente, são tratados de maneira diferente. Era diferente quando trabalhava no Canadá. Muito diferente na realidade. Não se pode. É a primeira vez que fui, eu fui lá aprender. Eu fui lá aprender mesmo, e adorei, mas são dois mundos diferentes. São dois, pois é Não se isso. pode comparar, não é? Não se pode Pois. comparar. Ah, eu, antes de ir para o Canadá, estava a trabalhar para o Departamento de Educação como coordenadora, dos serviços de terapêuticos para 164 escolas. Entre elas, a maior parte era no Soweto, a Laneja, que era um grupo, e a Nadel. São áreas que, no antigo apartheid, eram áreas para várias. E eu Era um era gueto. jovem e eu quis começar aí, quis mesmo começar a Mesmo trabalhar. contacto com a realidade Yeah. mais dura. Era- Foi logo. foi uma altura, um tempo fantástico em termos de aprendizagem, de crescer, de ver a realidade, porque até aí a gente estava muito protegidos. Estávamos Claro. protegidos, não é? A gente não ia ali, não é? Sim, sim. Então, ir trabalhar naquelas zonas, às vezes tínhamos que ficar numa escola, e antes de sair tínhamos que ser protegidos. Diziam que agora vamos para voltarem para o escritório, vai um grupo para vos proteger. Mas a gente estava lá e falava na realidade, com as pessoas, Estava em em contato. contacto. Um perigo durante o apartheid. Não, Ou era Não, mais algo que era. depois, se calhar, não. eu não senti, eu não me senti, eu Pois. pessoalmente não senti em perigo, porque aquilo era muito escondido também, não é? Pois é isso. Eu comecei a ter uma ideia da realidade na faculdade. Quando Pois. comecei a ver, porque até aí a escola era só alunos brancos. Pois. Eu notava que isto não era normal. Vindo de Moçambique, quando cheguei à escola primária, eu Mas achei. sentiu-me, porque havia muito mais racismo. Sai de Moçambique aos 10 anos. Sim, aos 10 E anos, vai para a África do Sul. E eu- E Isso. senti e muito tem mais uma racismo na África do Sul, logicamente, não. senti que não era. Olha, uma história muito engraçada que não tem graça nenhuma, mas fotografias que tivesse de Moçambique com pessoas de cor, na escola não se podia mostrar, não é? A professora não. Yeah. Por exemplo, Tenho que éramos sim, muito mas- racista não, dos sim, brancos. sim, muito, muito. Mas está claro, nós que estávamos dentro daquela sociedade, Exato. não, era aos Não outros. se apercebiam. Sim, não é? Uma sim. bolha de Pois, vidro. era mesmo uma bolha Era uma de vida. bolha, A era. gente vivia num gueto, é quer dizer, Sim, era No fundo era um gueto. upper class e lower class. A upper class era dos brancos e sim, Como é que a Anabela vê hoje? Ainda lá tem Sim. família. Sim, sim, sim. Fala-se ainda muita violência na África do Sul, de grandes carências. Muito. Como é que vê? Sente que há futuro? Confia? Olha, Ou gostaria de ter a sua família toda de volta a Portugal? Eu ia- Ou ao Canadá? eu ia mentir se dissesse que não queria ter a família fora, porque está cada vez pior. Era isso Está cada vez mesmo. à falta de água. Já quando eu lá estava, Eles têm já havia grandes falta apagões, uma coisa falta de eletricidade, está 3, 4 dias sem eletricidade, agora falta de água. E os cuidados médicos, que eram bons, então, A nível privado, os cuidados médicos são muito bons. quando se pode pagar. Bom, sim, sim, É não se isso. pode pagar. Eu trabalhei muitos anos em clínicas privadas Trabalhei também. sempre ligada à medicina. Então, é tudo muito do melhor, não é? Sim, sim, Do sim. melhor. Mas a realidade é que uma parte das pessoas não tem acesso a clínicas privadas. Exato. E a violência também, por vezes, há muita frustração, porque tantos anos após a mudança, a maior parte do povo continua com muitas dificuldades. Sente que há ali sementes para uma revolta, Eu, mais eu, tarde eu tenho medo de fala-se nisso, acontecer. que haja Não uma se grande voltaram a reviravolta. outra vez. Não acredito no Não, apartheid. Não acredito. Não, não, Mas- o que eu tenho alguns amigos que vieram da África do Sul já há vários anos e porque foram assaltados. Uns salvaram-se por horas mesmo, porque iam assassinar a família. Estava mesmo, Isso eram os acontece. próprios empregados da empresa deles que tinham um complô qualquer, não consigo perceber, uma coisa muito grave. E vieram para a Inglaterra e nunca mais quiseram voltar. Mas o que se diz é que pode haver agora, da parte da própria comunidade negra, a decepção é tão alta, os Isso. níveis de frustração, que não se pode dizer que nunca voltará a haver um governante branco.
Sim, sim. Até Sem apartheid. Sim, não, sim, o sim, apartheid sim, acabou, sim, sim. tem que acabar. Isso foi Mal seria se voltássemos a alguma sim, coisa semelhante sim, depois. isso foi uma coisa terrível. Mas Isso é um durante crime 100 contra a humanidade. é um crime contra a A humanidade. gente não pode aceitar isso de maneira nenhuma. Agora, o crime, não há família nenhuma na África do Sul, nenhuma. Na minha própria família, vários membros da família foram assaltados. Não tenha uma história Yeah. A minha dramática. mãe acordou de manhã com homens à volta da cama dela, amarraram-na, roubaram. E depois a polícia também é pior ainda, porque assaltaram a casa, levaram muita coisa e ficaram na história, ficaram lá. Esqueceram-se de uns relógios. Meu pai e minha mãe gostam muito de relógios, né? Tanto um como o outro. E então levaram uma série de relógios e deixaram, puseram 3 relógios de parte. E quando eu lá cheguei, ela conseguiu-se, e chamámos a polícia. Eu lá cheguei, ela disse-me: Olha, os relógios do pai estão ali os 3, mas não toques porque a polícia vai fazer. A Sim. polícia chegou, quando a polícia saiu, não havia 3 relógios, ninguém viu polícia levou os nada. A relógios. polícia levou os relógios. Isso acontece, Que horror. isso Tu és acontece, assaltada sim. pelos Yeah. Pois, ladrões e a polícia, Pois. quando vem fazer a perícia do local, leva-te o resto. Yeah. E a mãe disse: Deixa ficar, não faz mal. Mas, Vão os relógios, vão os. Vai tudo. Eu estou viva. mas Estou viva. há uma altura em que isto começa a fazer, Sim. a causar traumas. Infelizmente, E há uma altura, eu detestaria. infelizmente a polícia sul-africana faz parte do problema. E não há, eu acredito que não há a vontade política para mudar isso. E portanto, aí Né? já não Ah, tens qualquer sim, esperança. a polícia. Não podes confiar nos teus políticos, no Na teu justiça, não governo, podes confiar na na justiça, justiça. na polícia, que são os primeiros a Pois, quem tu é isso, começa aí, não é? recorres numa Sim, situação sim, sim, de sim. Pois. Quando a parte principal, a cabeça, começa a apodrecer, o resto já começa a não há. apodrecer. Sim, sim, sim. E começou aí. E aqui a Anabela, perante tudo isto, como qualquer sul-africano, a Madeira é o último cantinho onde vai ficar. É por Agora isso já que eu não digo, sai mais é o daqui. meu paraíso. Eu não amo a Madeira, eu adoro a Madeira. Eu adoro a Madeira. Hum. Fui tão bem recebida. Os madeirenses são as pessoas mais abertas que eu conheci até hoje. Conheço muita gente. Que a maior parte das Quer pessoas dizer, não é que nada. são tão fechados. Não, não, para Está a mim ver? tem Eu sido. também nunca tive essa Olha, ideia. eu vou-lhe dar um exemplo. Ah, eu só tenho sido Bem recebido. bem recebida, carinhosamente recebida. Quando cá cheguei, tínhamos que chegar e fomos a uma loja que vendem flores ali para perto de São Martinho. Sim, sim, Fomos comprar flores, plantas, e estávamos para pagar e estava à frente de nós uma senhora que tinha comprado um vaso muito grande. E eu disse ao meu marido: Será que podemos comprar vasos assim? E a senhora, muito simpática, começou a falar com. Eu disse: Vamos ter uma conversa, que eu gosto de conversar, meu marido também, então a gente arranja conversa até nas caixas do em todo supermercado. lado. Para isso E a senhora disse-me, certeza. deu-me logo um conselho, como é que ia ser. Nós saímos e íamos chamar um táxi, ou um Uber, um Bolt, uma coisa. Tínhamos várias plantas e ela disse: Onde é que não tem carro? Não, 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 vamos para chamar um. Ela disse: Nem pensar, venham comigo. Olha, Sim, vive no lar. Hoje somos amigas. A dona olha, valeu a Albertina um amor, é um amor. E nós hoje somos amigas e visitamos-nos. Ela está, para cá está, passa meses aqui, passa meses em França. E somos amigas. É o tal que eu digo, é o tal aquele pequeno carinho, calor. gestos. E não é um caso. Há vários casos, vizinhos que se tornaram amigas, que nós bebemos um café juntos. Estão ali uns para os outros. Sim, Ainda nunca estamos. vi isso na Madeira, que não, na África do Sul não é assim, não Sim, é? A gente, sim, tá sim. claro, tenho lá a minha tribo, porque cresci lá, a gente tem aqueles amigos, porque eu gosto de amizades de longo, eu gosto de conversas ahm, deep, como é que se diz? Conversas Fundas. profundas, gosto de estar a conversar, a sonhar, ser Mas sim, mas positiva. Não fosse psicóloga. Sim, Claro, mas claro que ah, gosta de conversas sim, profundas. e tenho amizades de muitos anos. Yeah. Minhas amizades. E quando aqui cheguei, pensei, vou perder um pouco isso, não é? Mas não, já os 3 anos que aqui tenho, já já fiz acrescentou mais, amizades, tem uma nova tribo. sim, com casais, com pessoas, com outras mulheres fortes, mulheres guerreiras, Positivas. positivas, que eu sei hoje que são parte da minha nova tribo. Que giro. Não é que eu sei se eu tiver aqui, faço agora, tenho 61, vou fazer 62, se eu tiver aqui mais uns 20 anos que seja, eu tenho a certeza que
esta tribo vai estar comigo daqui Estamos aqui uns para os outros. uns para os É um outros, bocado, não é? nós temos que ser uns para os outros. Vamos ter É uma que- dos lemas. Sim. Como é que, peço desculpa por ter É, interrompido, como é que a Anabela vê, por exemplo, os jovens, cada um agarrado ao seu telemóvel? é uma Ah, tristeza. Isso a conversar por WhatsApp, isso mesmo. mas ao lado uns dos outros. Eu acho que a palavra em português, addiction, é adição, não é? Adição, adição. O telemóvel cria no cérebro, muitas vezes, o mesmo. Pode ser em inglês que nós Ok. traduzimos. Não, cria no cérebro o mesmo, como se fosse uma droga, o mesmo. É isso mesmo. É uma A espécie reação química, Química. como se fosse. Então, a gente nota, quando não tem o telefone, é quase um pavor. Eles ficam Ficam nervosos. enervados. É isso, não é? Querem, se esquecem, não podem esquecer o telefone, aquilo é uma segunda E mão. se nós interrompermos, o que é engraçado é que eles estão ali e a gente interrompe e vai lá tocar. O que é? Ninguém pode tocar. Eu lembro uma vez estar a visitar uma colega, uma amiga, e fui à casa dela e ela na altura tinha os filhos que eram Eles já ter começam de bebês, 15, nós já 16 damos anos. um mês, damos um telemóvel. E estavam todos sentados na sala que eu não com o telefone. Eu disse a ela, ainda estão a conversar. Ela disse, estão a conversar através do telefone. Imagine só. Isso, E acho depois param para mostrar qualquer coisa que interessa e depois volta que isso cada um cada um ao seu mundinho. Eu acho que isso é muito Muito mau para o perigoso. Eu acho nosso muito perigoso. desenvolvimento, até como a inteligência artificial. Vamos O que é parar que de nós pensar, sabemos que está ali a acontecer vamos parar de naquelas pensar, de caixinhas? inovar, de descobrir, As que é mais depressões, fácil. as depressões, cada vez mais há depressões Hum, e, se formos a reparar bem, muitos jovens, cada vez isso, mais jovens com depressões. Associa, de alguma forma, o tipo de sociedade que estamos a criar, o totalmente, isolamento, estas tecnologias que nos dão a sensação de estarmos ligados, não estamos ligados a nada. totalmente. Estamos cada vez mais desconectados até de nós próprios. O jovem muitas vezes sente-se sem, quer dizer, Sem tribo, frustrado, sem tribo, falta-lhes a tribo. sem aquela ambição de lutar, porque é tudo muito fácil. Os pais ajudam muito também. Nós temos, como tivemos talvez um pouco mais difíceis, queremos fazer as coisas mais fáceis para os nossos filhos, damos demais. Protegemos Protegemos demasiado. demais, amamos demais. Às vezes, é o exemplo do passarinho no ninho, não é? Há uns anos atrás eu estava na minha cozinha, tinha uma área muito grande, tinha uma cozinha em vidro, e estava um passarinho, mas me esqueci disso, no ninho, e dava a impressão que o passarinho estava a querer matar o pequenino. Eu fiquei muito aflita. E tinha a empregada ao lado, que ela estava a fazer uma coisa na cozinha, e disse assim, ele vai matar o passarinho. Ela disse, não, espera, vê, vê, vê. E ela é que me ensinou uma lição. Passado um bocado, vimos ela, a mãe, É passarinho, empurrar o a empurrar o passarinho. passarinho. Ele não queria ir. E isso para mim foi uma lição de vida. Nós às vezes temos que fazer isso. Nós estamos a criar. Há um psiquiatra que escreveu um livro muito interessante a dizer que nós é que estamos a criar as gerações ansiosas, que são os jovens hoje, de alguma forma, tem também a ver com a Tem. forma como os estamos a criar. Muitas expectativas também da sociedade, não é? Sim, sim, O deve jovem, ser o jovem outro quer problema. ter muita É expectativa nós com esperamos demasiado dele. eles próprios a comprar isto. É uma sociedade que quer ter tudo ao mesmo Consumista. tempo, consumista. Eu vivi na Austrália, a minha filha viveu os primeiros 5 anos lá. E nós chegávamos a um parque para crianças, um parque infantil, eles ficavam a brincar e os pais ficavam a falar. Conversar. Aqui em Portugal, sobretudo aqui na Madeira, a criança está no escorrega e o pai ou a mãe estão atrás dele a dizer cuidado, cuidado. Porque Nós tu vais a um sabemos. parque infantil aqui e faz-me impressão ver os pais que andam sempre atrás das crianças, a dizer para elas terem cuidado. Muito Quando, protegido. são muito Sim, sim, protegidas. sim, sim. Nós temos Isto já começa aqui, já começa já aqui começa aqui. no Sim, parque sim. infantil. É verdade. Nós, agora, se nós formos pais super cuidadosos, mas tentarmos, não era bom que se começasse a explicar aos pais, eu penso que a maior parte dos psicólogos já estão a fazer isso. Fique atenta, mas não dê a perceber que está atenta, não lhe Isso. cause, porque somos nós que estamos a causar ansiedade. É que De alguma forma. Para já estás a mostrar que não confias neles. Pois, E depois acabas passando a essa coisa má ansiedade. vai acontecer. Sim, sim, sim. usando o exemplo aqui de uma ilha, nós temos de ser um cais
onde a criança, o adulto, ou o jovem adulto, porque também o jovem adulto hoje em dia precisa pôr um pouco mais de tempo, Visto não é? conhecidos na universidade É. também. Ah, Já não é uma criança, já Isso, os estão. jovens adultos. Mais de apoio, mas o jovem e o seu barquinho vai e se precisar volta. Mas Darem não a volta ideia para de calma, sempre. seguro, Pois. um porto seguro Isso à tua mesmo. espera. Isso mesmo. Nós temos como pais fazer isso, o Porto Seguro, tal. Voltas a casa se precisares, Voltas a também casa tem o sim, quarto à se, tua à tua espera. espera. Se depois com um relacionamento e não dá certo, Há um plano B. isso, o relacionamento não dá Mas certo, tens de volta. tentar. Exato. Volta, está aqui, estou aqui, não há, se não queres falar, não falamos, mas podes voltar. Se não queres Isso. explicar, não há explicações. Este aqui é o teu porto E seguro. não exato, é. exato. Há muitos jovens que dizem: eu não contei à minha mãe porque eu tinha receio de alguma forma, defraudar. Hum, Ela ficaria triste, desiludida comigo. hum, Nós temos aí também muita coisa a mudar, até como hum. pais, não? Sim, Como sim. adultos em relação aos mais jovens. Mas o facto de eles comunicarem pouco uns com os outros poderá também estar ser uma das causas de tanto problema mental, Sim, sim. tanto stress. As famílias não conversam, os pais não conversam, os casais não conversam. Os Exato. casais não. Faz eh, terapia de casais, não é? sim, 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 sim. E é muito importante parar durante o dia, ter certas rotinas, de sentar com o parceiro, E conversar. Tirar um bocadinho para conversar, eles. beber um café juntos, rir um bocadinho. Eu tenho uma rotina de. Eu gosto muito de rir. Acho que rir faz muito bem. A terapia de riso é É das fantástica. melhores coisas que há. Eu E paro. gratuito. Isso, Uhum. 4 vezes ao dia, eu paro o que estou a fazer e vejo uma stand-up comedy, uma comédia, vejo Pois. uma anedota, e depois as minhas amigas, a gente mandamos umas às outras, é aquele É rir, aquele aquele bocadinho. bocadinho, e depois não estou a falar numa hora, estou a falar em minutos, e, e depois Sim, sim, parece sim, que fica sim. tudo mais leve. Ah, Por exemplo, falar em mais leve. Pratica algum desporto. Há aqui, a Madeira tem vários clubes. gosto muito de Onde andar, pode, gosta de andar. adoro andar. Costuma levar consigo amigas ou anda sozinho? Eu e o meu marido fazemos isso, às vezes, quando vem alguém assim, de forma Sim, espia, sim. fazemos caminhadas, mas gosto de andar. Vou andar, e agora comecei também a aprender através da YouTube arraiolos, porque aqui na Madeira, Aqui? Ai, caramba, os tapetes de arraiolos. um pequenino, acabei agora de fazer eu digo que é um híbrido, porque não é bem arraiolos puro, não é? Sim, sim. Quem for uma pessoa que siga aquilo seriamente, vai, mas é Interessa que híbrido, ficas eu vivo. adoro, é a minha É terapia. relaxante, Ponho bordar. isso por dar, comecei a Bordar é primeira muito. vez. Eu Não, adoro, ainda não adoro. cheguei. Tem Não? Eu, arte e primeira vez, manuais. Yeah. primeira vez. Eu até andava sempre com aquela ideia de, então giro, fundar para aí um clube. Olha, senta-te e borda. Que é Isso, uma forma de dizer, senta-te e relaxa. Faz qualquer coisa que tu vais. Tu conversa. relaxas quando estás a bordar? Absolutamente. É um sossego. Eu a seguir quero aprender a Já bordar não de sei se madeirense. Que é disse bordar de nada. madeira? Põe o coitada. Eu quero Quem me dera a aprender. mim saber bordar de Eu quero madeira. aprender. É Ai, outra coisa que é muito interessante. Nós vamos perder esta tradição. Sim. E que é uma coisa que é uma pena se isso É uma pena, acontece, é porque estás a ver, há imensa uma coisa coisa para tão fazer. linda. Ainda então, olha. eu sei, Tens que fundar o tal senta-te e borda. Santa Tiborda. Acho uma excelente ideia. Porque é É, relaxante, é, é, é uma terapia. Outra coisa que eu Ainda não comecei a. cheguei. Ai, olha, Não, é não. Não. sempre, querido, Não. em Eu qualquer adoro. momento. Eu adoro. Estou a Eu gosto acabar o muito de meu. caminhar. Até Caminhar, caminhar para sim, mim relaxa-me. sim, é Sim. uma Bordar, forma de não. meditação. Isso. Meditação não é só sentar-se Sim, assim. sim, Assim, sim, Isso é sim. pequenas coisas, olha como pontos. cozinhar. Cozinhar é Hum, relaxante. Assim. Eu Olha, gosto de fazer passear o bolos. cão, se não tens mais nada, se não gostas de cozinhar, vais passear o cão. Faz lembrar o tempo do Covid. Eu vivia na Alemanha na altura, agora já não. E então eu nunca vi tanto vizinho a passear o cão. E depois Porque havia não uma sei altura em gozar, que não é? gozava com eles quando não tinha, só tinha uma trela na mão. Mas é porque o cão gosta de andar, dar umas voltas e nós dizíamos: olha-me aquele, nem tem cão, comprou uma trela e vai a passear com a Sim. trela. Mas pronto, nós estamos agora aqui a fazer isto de parênteses. Por exemplo, yoga, Faço meditação. Todos os dias, meditação. meditação para mim é importante. Faço meditação. Começa o dia com meditação, é? Começo um dia a sempre ouvir alguma coisa que me Pois. vá Positiva. positiva. Sim. Sempre, sempre. Começo. O meu marido faz-me um Em cafezinho dentro da inglês? cama.
Sim, Ai, que desde, giro. então, Mas eu desde pensei sempre, trazer à desde casa. sempre, Ah, desde sempre, Que giro. Tens de ter desde ao que Jürgen. começou na lua de mel. Ah, Não, vê ele os não bons vai. hábitos. Ele, assim, os bons hábitos. O Então, meu no só prato- tenho maus hábitos. Há Culpa é tua, tempos que Marina. a culpa é minha, É. é verdade. Mas há dias eu estava com uma gripe e ele queria ajudar-me e fui fazer-me um chazinho. Depois apareceu, mas também não é preciso ser tão incompetente. Disse, ninguém pode ser tão incompetente. Ele apareceu a dizer: Olha, a água nunca aquece. Eu disse: Mas tu tens a chaleira de boiler, sabe? É. E ele: Mas é que a água nunca aquece. Ele andava a fazer. Ele fez-me, pôs o sequinho na chave e fui à torneira. What? Que giro. Eu acho, claro que ele depois ficou envergonhado quando pensou, meu Deus, como é que eu posso ser tão incompetente? Mas eu uso isto sempre para dizer os maus hábitos que se põem nos maridos. Não, mas Estás a ver? a Mas intenção ele fica só por conta, aí. A intenção conta. Ele fez, Ele foi ali debaixo da torneira a pôr um montezinho. Nunca fica realmente quente, não fica. Mas é bom por si. Mas esses pequenos mimos. Sim, e nós temos, e está claro agora, como estamos quase semi-reformados, não é? Aposentados, temos já mais tempo. Então, eu ouço de manhã uma coisa positiva, um podcast, Sim, bebo sim. café, e depois começa a vida normal. Nos dias de trabalho, então começo mais cedo. Tenho a primeira consulta às 8 horas. Pois, Tenho, continuam a trabalhar na a Madeira, trabalhar, como a não é? África do Sul, África do Sul. online. Então, no inverno, é sempre é sempre às 8. Lá muda, Pois. conforme o horário. Agora começa lá 2 horas mais tarde, às 10, e eu aqui às 8. E nos outros dias, então é mais. Nós decidimos. Temos jardinagem. Eu comecei outra coisa que comecei Tem a a sua fazer. hortinha. Tenho uma hortinha. Exato. Tenho um orgulho Já enorme. tem a horta. Tenho um Já orgulho consigo enorme. crescer salsa, Isso. pimentões, Sim. tomates, estás a ver? Isso, alface, eu sou Alface, perita em vejo. alface. Em alface. E depois cozinhar, também gosta, Ah, não? gosto, fazemos, conversamos. É uma vida muito mais calma. Que é o que Ah, aconselha, sim. aquele movimento que se tenta Yeah. trazer, e eu tenho um bocado essa mania e conheço alguns jovens que estão em países, por exemplo, em Viena, colegas da minha filha, que têm grandes carreiras em bancos e na comunidade europeia. E o sonho é voltar atrás e ir para uma aldeia e viver a vida calma, o Yeah. ralenti, Yeah. como Yeah. se vivia antigamente. Defende isso, que é possível ver esse tipo de, os mini-burgos. Sim, sim. Aquelas Acho que isso é uma as ideia, pequenas aldeias. uma ideia fantástica. Portugal está cheio de aldeias Sim. vazias, abandonadas. Uma amiga minha grega, por acaso, um dia disse-me: os nossos pais saíram das Saíram aldeias das na aldeias. Grécia, nós agora sonhamos em voltar para as aldeias, voltar aquela às vida. aldeias. Eles saíram para uma vida melhor e nós agora sonhamos em voltar para ter a vida melhor. Mas é sério, por acaso é engraçado É. que eu defendo essa É. ideia e penso, bem, os pais quase que não tinham pão. Faltava tudo mesmo. E então emigraram. Mas fizeram alguma coisa que os filhos hoje têm, podem voltar atrás. Sim. Já têm outras condições que não tinham ali. Pois é, Mas, por exemplo, isso. a É a um processo internet completo, foi eu acho a engraçado. internet foi o que contribuiu para isso. Não, É verdade. Apesar de ter os lados maus, mas depois Tem tem muito esses bom, lados que é muito também, bons. que é verdade, Que é, por não exemplo, estão isolados já. permitir as consultas online. e não, Sim. Por exemplo, estar aqui na ilha e trabalhar com isso. E a ideia de só jovens, não só jovens, eu acho que a gente também deve começar a defender a ideia das aldeias para a terceira idade. Aldeias independentes, na Futebol já existe isso, não é? As casas, escrevia sobre isto. as Voltar casas, para casa. Pois foi. A desenvolver lares de terceira idade nas aldeias. mas casas mesmo, a pessoa é Casas mesmo, dependente, as pessoas não é? terem a sua hortinha, Isso, ter os cuidados médicos, viverem, e viver e ter o espírito de tribo outra vez. isso mesmo. Comunidade outra vez. Porque Portugal é um país altamente envelhecido, mas é um país onde os idosos estão muito sozinhos. Muita solidão, muita E solidão. a solidão assusta. Assim não, porque já tem Porque já tem até a 3 sua anos, já tribo. arranjou aqui a Sim. sua tribo, mas vê na televisão, vê as notícias. Como é que se sente quando vê que morreu uma idosa Sozinha em Sozinha, casa, não é? e se descobriu Sim. 15 dias depois? Exato. Isso acho que é uma falta da nossa comunidade, não é?
porque Alguma coisa que está há mal. o egoísmo de não, se a gente sabe que tem uma vizinha que está sozinha, que tem É. Ir 80 anos, vê-la, ao sim, menos de 2 em 2 dias, ir beber um saber se está cafezinho com bem. ela, telefonar, É descobrir que ah, dias e dias Exato. depois o pois, cadáver. Isso dói. Num isso, país com a nossa cultura, nós somos um país de afetos, de família, e não é? queremos que assim seja, não é? É assim, eu acho que isso é uma falta nossa, de Nossa, não termos, não, e que aqui na Madeira acho diferente, pelo menos é a uma minha realidade. experiência, Sim, É uma exato. tem realidade. sido a minha experiência aqui que as pessoas, os vizinhos Então, isso chama cumprimentam-se, Não, as pronto. pessoas que não é? normalmente É sabem completamente Sim, diferente. tudo da vida sim. dos vizinhos. Sim, ela já bem. Mas, Sara, Nem sempre bom. Tem o seu nem lado sempre é bom. positivo e negativo, não é? Tá, tá. Mas É. pronto, uma pessoa tem de evitar cair nas bocas do mundo, como Sim. se diz cá, mas uma coisa séria, é certa, tu sentes até saudade disso quando se está numa Ah, cidade sim. anónima Uhum. e nós não passamos de uma sombra. Yeah. Sim, Se sim, viver em sim, sim, cidades sim, sim. grandes, aí até a vizinha cusca faz falta. É É isso, Eu verdade. acho que, isso. se fores a ver bem, se calhar esse tipo de estarem demasiado próximas e interessadas na vidinha uns dos outros tem os seus lados, o seu negativo, não é? Mas se calhar causa menos problemas mentais do que se viver É. sozinho e saber que se te acontecer alguma coisa que Eu ninguém tenho está a vizinhas ver. maravilhosas, tenho É isso vizinhas mesmo. maravilhosas, algumas A tornaram-se cultura da amigas. vizinhança São quê? Tornaram-se amigas. Pois. torna-se Aham. amigas, tornam-se amigas. Como é que vê, por exemplo, a política? Nós estamos aqui à beira de Ah, eleições. Como é que Olha, é uma complicação. vota, não? Voto, Ai, claro, vota, vai, vai é, votar. sim, Vai voto votar. sempre, acho que é um dever cívico e a pessoa que não vota não pode criticar, não é? Exatamente. Ah, Aceita aquilo que vier. observar, há certas coisas que me preocupam, não Uhum. é? O populismo preocupa, sobretudo, Um não é? bocadinho, não é? Estas eleições Sim, preocupam. Estas sim, Eu preocupam. sim, sinto-me um sim. bocadinho perdida Eu nestas. nunca pensei, eu pensei que seriam as mais fáceis de Yeah. É todas. também E eu, mas depois, não eu é. espero Não que as é. Não Não, é sondagens, porque não é nada, não nada. é porque eu ainda não não é. consegui decidir Também por quem não. vou votar. É, Eu É escolho. muito, há muita ah, gente indecisa. é. Num e depois ele diz uma coisa que eu digo, ai meu Deus, nem pensar, vou já para o outro. E depois o outro diz outro, ai, nem pensar. Ainda estou, eu sou Não. daquele E nós estamos à boca das urnas. sou daquele grupo que está muito indecisa ainda, não sei, Eu tenho uma também. Nós ideia. E sabemos eu, aquilo que não sim, queremos. sim, eu Isso, É a sei maior os que eu parte. não quero. isso, Aquilo que eu Não. não não quero que quero. aconteça ao meu país. Yeah. Agora, é porque havia muito aquela ideia, mas a presidência da República não é assim tão importante. Mas é, Ele não é executivo, Mas é. mas é. Mas é. Não é Isso é tudo importante hoje em dia. O mundo importante. está. As coisas que a gente vê no mundo Uhum. fica de boca aberta. Isso é Pensar, outra coisa. Começa, e as não guerras é? constantes, quer dizer, mas não seja por isso. É muito Isto, importante perceber isto. que Portugal é um país atlântico. A maior parte das pessoas, nós tivemos sempre aquela ideia de que Portugal é um país pequenino, Não, coitadinhos de não. nós tão pequeninos. Primeiro, somos bons, melhor do que pensamos. Basta ir ver para outros países para Hum, perceberes que Portugal não é assim tão mal. Tem muita, muita coisa boa Muita coisa aqui. boa, muito Muita coisa positiva. boa. Mas tem um problema que nós somos, um problema e uma vantagem, Hum, é que nós somos o país, a porta do Atlântico, nós somos Uhum. mais hum, atlânticos, o país do Atlântico de toda a Europa, somos nós. pois. E quando as guerras começarem por motivos estratégicos e geográficos e de recursos, o Portugal não é de desprezar, porque Não, temos o não. acesso ao Uhum. Atlântico. E, portanto, é mesmo bom que se pense nisto e que se comece a ter noção de que nós temos mesmo que defender o nosso país e que defender a Europa. Não estou a dizer não defender o mundo, mas é uma europeia, sendo sul-africana. Sente isso alguma vez europeia? Engraçado. Onde Que estava? se sente. Eu aqui sinto-me, aqui, engraçado, eu É, aqui sinto-me portuguesa. é É engraçado. verdade, sinto-me. Eu quando lá estava, muitas vezes estava dentro daquela sociedade sul-africana, luso sul-africana, Mas sempre. Canadá, a Mas mesma no coisa. Canadá sentia-me portuguesa, mais que sul-africana. É Engraçado. É engraçado. engraçado. Engraçado no Pois. Canadá. Quando estava, na África do Sul era Hum. luso sul-africana, sentia-me, É estava sul-africano. Ali totalmente aos 10 sim, anos. sentia-me sul-africana, integrada na sociedade, vivia os problemas da África do Sul, mas aqui, talvez Sentes mais. Sente-se foi mais tão, perto da Europa. como me receberam tão bem, não é? Não foi aquela coisa de tu és Hum. estrangeira, receberam-me tão bem que eu sinto-me portuguesa.
Pois, Sinto-me, É muito interessante, não é? sinto orgulho de ser portuguesa. pois, É, Sinto orgulho de ser é daquelas portuguesa. coisas que nos fica. E quando a gente viaja para fora, nós viajamos muito. Tivemos fora da Madeira 8 vezes no ano passado. Tivemos por todo lado, tivemos na Sempre Noruega, tenta. Dinamarca, tivemos sim. na Alemanha, os Açores, viajamos muito. É o nosso E hobby. sempre que sai, gosta de voltar. E quando saio, noto o que disse mesmo. Nós, o que temos, muitas vezes não valorizamos o que é nosso. É uma das Ah, coisas que os portugueses têm que aprender. sim, uma amiga minha que era italiana, casada com um português. Ela um dia disse: Portugal needs better PR. Portugal precisa de melhores relações Relações públicas. públicas. É verdade. Ela disse que em relação à Itália é muito mais conhecido, mas ela disse, ela conhecia Nós os não lugares. promovemos o que é nosso. Pois não. O que é bom o nosso. É O que é verdade. bom o nosso. Falamos muito, Nós muito falamos do que é Sim, sim, mau. sim. isso, muito mais Ainda assim, facilidade. eu às vezes digo, cuidado, olha que não é essa a ideia. Por exemplo, o sistema de saúde. Sim? Eu vindo da Alemanha, as pessoas dizem, mas tu lá tinhas tudo. Não, não é verdade. Não, não é verdade. Já não é Não, como era. A Inglaterra, vivi Onde tanto tempo, a é? Inglaterra era ótima nessa altura. Já não não é é. como era. Exato. E Mas nós aqui, Portugal também Apesar de já não abrirmos é os como era. telejornais, abrimos todos os dias os telejornais com ambulâncias que não há, que não existem, as horas infindas nas urgências. A Madeira, nesse aspecto, é melhor. sim, Sim. funciona É muito neste momento muito bem. melhor. A minha Não queria que experiência é muito ficasse assim em boa. Portugal, eu queria que Portugal estivesse muito melhor. Eu, neste caso, digo Madeira, Portugal é o Hum. mesmo país, mas de facto, a este nível estamos melhores. Ahm, e claro que isso não pode ser, nós temos que melhorar o nosso sistema de saúde, mas não é ainda assim dos piores. Não, não é. Não é. Não Não é está dos pior piores. do que estava. Então, devia estar Nós, Aqui é não, que não tu sinto. muito consegues bom. ver, por exemplo, o Reino Unido. É verdade, quando eu estava lá era muito melhor do Muito que é pior agora, agora. mas eu Péssimo. digo mesmo Portugal. Talvez a nível Era nacional. muito melhor antes do que é agora. Talvez a nível nacional. Eu aqui não sinto assim tanto e Não, eu estou a precisei falar a do nível sistema, nacional, sim, a sim. nível nacional. Eu também Uh, usei o ano passado, que eu tive um problema, tive cancro na mama, e não, tive pouco radioterapia. dor Bem, já. é que foi apanhado logo ao princípio, uma coisa mínima, mas tive a operação. Eu conheço o sistema na África do Sul muito bem, Hum, e não teria, na privada, não teria sido melhor lá do que aqui. Eu aqui Exatamente, é isso. recebi um tratamento fantástico, Eu digo isto, é carinhoso, isso. muito bom. Eu digo isto, por exemplo, com casos concretos na minha Uhum. família e grupos de amigos, um amigo que veio cá visitar-nos, alemão, e que teve um AVC e que foi para o Hospital Nelly Mendonça, foi lindamente Uhum. tratado. Apesar de nos corredores haver macas Sim. e gente à espera, ele foi para a unidade de cuidados intensivos no Hospital Nelly Mendonça foi excelente no tratamento. E ele agora foi para uma clínica, foi transportado numa ambulância, 15 dias depois, uhum. numa ambulância avião, só aquelas Uhum. ambulâncias transportadoras, está numa clínica a pagar 1000 e tal euros por dia. Ele ainda E a está na mulher ainda clínica. está há 3 meses e a mulher diz-me: quem me dera a mim ter deixado o meu marido aí na Madeira, Uhum. que estaria tão bem tratado ou melhor Uhum. do que aqui. Daqui. Uma das coisas que ela diz: falta-me a alma, falta o coração, falta o sorriso das enfermeiras. Yeah. E é isto Sim, que eu falo por experiência própria. Portanto, eu quando digo chega a tratarmos mal o nosso país, chega a tratarmos mal a nossa ilha, concordo acho, contigo. e isto aqui não é Concordo política plenamente. nenhuma, Sim, sim, sim. mas há que melhorar muito, mas Uhum. nós temos também coisas muito boas Temos, e era bom temos. que se passasse esta mensagem, que nós podemos melhorar e ainda bem que nós temos este conceito, que é nós, ai, coitadinhos de nós. O problema da Alemanha, por exemplo, é acharem que eles são bons em tudo e afinal já não são bons em nada, mas não deram por isso ainda. Pelo menos nós não temos essa arrogância. Eles não deram Uhum. ainda por isso e outros países a mesma coisa. Pronto, então como nós já sabemos dos nossos defeitos, nós se calhar tendemos a melhorar e o nosso programa está a chegar ao fim. Ah, eu queria, Obrigada. eu queria agradecer-lhe por estar aqui, perguntar-lhe só mais uma pergunta: projetos, para o futuro ainda trabalha, Sim. depois quer usufruir da sua vida aqui na ilha e viajar. Há assim mais alguma coisa que esteja a planear fazer, Anabela? Sim, sim. Estou a pensar fazer um. Eu faço workshops, talvez escrever um livro. Ai, que giro. Escrever um livro. ah, Psicologia, temas de psicologia, já tenho assim uma coisa alinhavada, mas não. Tenho que começar a. Quero fazer isso, quero escrever. Uhum. Quero escrever. E estar mais em comunicação com as pessoas daqui da ilha, Sim, tipo.
Criar uma comunidade? Sim, tenho, como disse, já comecei a minha tribo, não é? Começar a, talvez fazer aqui talvez alguns workshops aqui também, não sei ainda, isso não planeei ainda, porque acho que isso não, está fora da ordem, acho que não há problema, só exercer é que não posso Sim, fazer sim, isso, sim, que não vou fazer, não é? Mas tipo de workshops para jovens, pais que se divorciaram, como é que vão. Sim, sim. Fazíamos muito isso no Canadá. No Canadá fiz muitos workshops sobre o apoio a vítimas de abuso sexual, a adultos a vítimas de abuso sexual. Fiz muito trabalho sobre isso, que acho que aqui também há, que é mais escondido aqui, não é? Temos que abrir. Já começa a Acho, aparecer acho que mais, temos que mas abrir, ainda há muito. acho que temos que abrir Ainda mais. Então, em Sim, os abusos depois é que faz, sexuais sim, sim, e sim, sim. a ah, pedofilia. pois, eu fiz muito trabalho sobre apoio Já ao estamos muito adulto, melhor, não é? apoio ao adulto, não à criança, ao adulto. Ah, E é uma das coisas uma que das coisas que tenho no coração, porque é uma trabalhei forma muito de com mulheres. ajudar. Sim, talvez isso, mas De resto, só daqui a Anabela, uns anos. foi uma vida feliz, Uma continua a vida ser feliz fantástica, uma e vida. Só tenho a agradecer ao universo, a voltamos ao tema Deus. do Sim, início, que é ter que agradecer. Tem exato. sido Que uma é vida ter que agradecer. maravilhosa. E nós agora que agradecemos, Anabela. O programa chegou ao fim. Nós Obrigada. voltamos na próxima Obrigada eu. semana com mais um Velha Guarda.